bom da gente ter na sequência das pregações da nossa igreja uma série, é que ela nos dá a oportunidade de estudar um texto por várias vezes e por um bom tempo. Isso só aprimora a nossa leitura da palavra do Senhor, o nosso pensamento daquilo que Deus quer nos falar, nos ajuda a refletir, a voltar sempre ao mesmo tempo e gera em nós uma sequência lógica daquilo que estamos estudando. Desde um mês atrás, o pastor tem falado sobre chamado a igreja para os pés no chão, para que nós tenhamos uma fé e um conhecimento da palavra de Deus sólido. Isso não quer dizer que o crente tem que viver fincado na terra, até porque nós não temos, o apreço que nós temos dessa terra é o amor que nós temos por Deus. Isso nos faz amar essa terra, isso nos faz amar este mundo. Mas nós sabemos que nos ensinamentos do nosso Deus, que essa não é a nossa terra, que nós somos peregrinos aqui, estamos aqui de passagem, com uma missão, e temos que cumpri-la para que o reino de Deus se instaure na vida de quantos estiverem dispostos a ouvir essa palavra e aceitar essa palavra. O nosso Deus não faz discriminação a ninguém. Nós não pregamos a raças individuais, a tribos, nós não pregamos a gênero, nós não fazemos distinção. A pregação é a todo aquele, nós lançamos a semente e nós incentivamos a todos a ouvir. Agora, tem aqueles, como nós vemos na parábola do semeador, que não vão aceitar essa palavra. Mas nós nunca deixaremos de interceder por todos e de pregar essa palavra a todos. A continuidade do que nós vamos falar agora nessa noite tem muito a ver também com o que o próprio pastor Tiburcio falou de manhã. O pastor Tiburcio falou de que muitos têm apostatado da fé. E o seu sermão foi baseado no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. E nós vamos continuar nessa mesma reflexão, nessa mesma carta, usando trechos dela, principalmente o capítulo 11, os versículos de 1 a 3. Mas, antes de nos atermos diretamente nesse texto, eu gostaria que a gente pensasse mais um pouco sobre a carta aos Hebreus. Se você gosta de ler, e você já leu a carta aos Hebreus, eu vou abrir aqui até no primeiro capítulo. Se você puder também, abra sua Bíblia no primeiro capítulo da carta aos Hebreus. Você vai perceber que ele é um texto muito bonito. Eu acho que, fora os livros poéticos da Bíblia, que tem toda uma beleza já muito evidente, o livro dos Salmos, os próprios provérbios, tem uma carga artística muito grande. O nosso Deus se revelou ali poeta, até porque a origem da palavra poeta quer dizer criador. O nosso Deus é criador, poieses. Ele faz vir à tona coisas que ainda não existiam. Platão disse que só ele é criador, os outros demais são fazedores, são imitadores do Supremo Criador. E nós promovemos uma arte submissa àquela que Deus criou. E se você nunca leu o livro de Hebreus, nós vamos ler, eu vou ler só os primeiros textos aqui, e você já vai ver que ele tem em si uma beleza muito singular, uma beleza literária, uma estética bem proposta aqui. Olha que lindo. Eu só quero pedir desculpa aos irmãos de uma coisa. Às vezes eu vou errar algumas letras aqui, porque eu esqueci os meus óculos em casa, e eu não estou conseguindo ler direito. Mas vamos lá. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha que lindo. Olha como ele fala do Filho de Deus.
O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e é superior a eles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu te gerei? Ou outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Então, se você for continuar lendo, você vai ver que é uma leitura muito bonita, muito boa de se fazer. Além de ter toda essa coerência lógica, ele tem também esse aspecto poético, esse aspecto belo. É uma leitura bela. Porém, também carregado de conceitos muito rígidos e conceitos muito claros quanto à ética. O pastor mesmo Tiburcio, hoje de manhã, se referiu a um aspecto desta ética, falando sobre a apostasia, que muitos apostatarão da fé. Então, o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, a sua autoria também, não sei se vocês notaram, todo momento o pastor Tiburcio falou, o autor aos Hebreus, o autor que escreveu a carta aos Hebreus. Ele nunca falou o nome do autor, porque é um dos livros da Bíblia que tem isso muito oculto. Uns desconfiam de Paulo, mas é pouco aceita essa teoria. Outros têm outras propostas, mas nós sabemos quem é o Criador de todas as coisas. Não foi assim que eu comecei o sermão? Então, quem soprou, quem inspirou essas palavras foi o próprio Deus. Quem escreveu é um mistério teológico, não é um mistério espiritual. Isso nem nos interessa, é um mistério teológico. Deixa os pesquisadores procurarem isso, estudarem isso, se dedicarem nesse processo. O nosso processo aqui é espiritual, e nós podemos usar dessa palavra, que além de útil, de ensinamento profundo para a nossa vida, é bela, porque esse texto da carta aos Hebreus é muito belo. E essa carta, o conteúdo dela é tão sério, tão abrangente em relação à fé, que ele às vezes é confundido até se é um livro, se é uma carta, ou se é um sermão mesmo, porque o livro todo tem toda uma coerência, ele fecha num tema, tudo que ele propõe, ele responde, todos os questionamentos que ele levanta, ele propõe respostas. Então é um texto também que se assemelha muito ao sermão. Então a própria leitura do texto da carta aos Hebreus é um sermão. E daqui eu quero pegar um gancho para a nossa vida também. Lembra, alguns domingos atrás eu preguei em comemoração ao aniversário de posse do pastor Guilherme aqui na nossa igreja, dos 10 anos de ministério aqui. E eu convoquei a igreja a pregar a palavra, de sermos pregadores. Hoje, eu quero desafiá-los a continuar pregando a palavra, mas num outro aspecto. Eu gostaria que agora a gente não pregasse mais, não se contentasse em pregar para os outros. Aliás, antes de pregar para os outros, nós temos que pregar para nós mesmos. E daí é que o assunto que nós vamos falar faz todo sentido com o livro de Hebreus e com o texto que nós vamos ler. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação. E a pregação ali naquele texto não tem nada a ver com a pregação que eu estou fazendo aqui. A pregação, a própria palavra, vem de ouvir a palavra. Alguns até traduzem dessa forma. A pregação que se sintetiza
pura e simplesmente a palavra. Então, a fé vem pela palavra, pelo ouvir a palavra. E eu convoco e convido a todos aqui a serem pregadores para si mesmos, a não se contentarem com um pregador que vem aqui e expõe a palavra de Deus somente. É lógico que eu me preparei para esse momento, diante de Deus, me preparei diante dos livros, me preparei diante do tentador, porque ele tenta tirar o nosso foco da palavra. Mas não se contentem com a minha interpretação. Tudo na vida é interpretação, tudo. A hermenêutica faz parte da nossa vida. A interpretação, tudo. Você tem que interpretar os sentimentos do seu cônjuge, você tem que interpretar os anseios do seu patrão no trabalho, você tem que interpretar o choro do seu filho quando ele ainda não sabe falar. Esses dias eu vi uma proposta de interpretação para os miados dos gatos. De acordo com o som que eles emitem, você vai saber se ele está com fome, se ele está reclamando de alguma doencinha, se ele está triste. Até isso estão criando. Então, a interpretação faz parte da nossa vida. Então, eu convoco e aconselho vocês. E eu creio que isso parte do próprio Deus, porque Ele nos dá exemplos na palavra dEle. Existia um povo que ficava ouvindo os sermões e conferindo na Bíblia. Assim, ó, pastor falava, pregador falava, e eles conferiam. Assim que nós devemos ser. Não se contente, até porque nenhum crente sobrevive a este mundo se não pregar para si mesmo a palavra de Deus. O próprio homem segundo o coração de Deus, e aqui o livro de Hebreus também, ele mesmo nos propõe essa ideia, e aqui eu posso fazer essa ponte com Davi e o livro de Hebreus, porque a carta aos Hebreus, ela nos estimula a ler pela sua beleza e pelo seu conteúdo, e pela força que ela vai nos dar através do conteúdo do que está ali escrito, que nos leva a entender que a fé é um dom para a alma. E eu não vou entrar aqui na discussão se nós somos compostos de alma, corpo e espírito, ou alma e corpo. Existem várias interpretações sobre esses conceitos. Eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito, mas esse não é o tema. Se você acredita nessa complexidade do homem, nessa composição do nosso ser, eu posso dizer aqui que a fé é uma questão eterna. Ela não é ligada a coisas deste mundo. Tem conceitos na própria palavra de Deus que nos ajudam a interpretar e a dizer não a coisas deste mundo. Mas a fé, ela é outorgada à alma. Ela é dada à alma. E qual a ponte que eu faço com o Davi, o homem segundo o coração de Deus? No seguinte, Davi, no que eu entendo de espírito, que é raciocínio e pensamento, ele pergunta para a sua alma. Olha, como que pode ter o discurso de alma e espírito? No Salmo 42 você vê isso. Davi, ele pergunta para a sua alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele é o seu Salvador. Então aí você vê um papo do espírito com a alma. Essa é a pregação que eu estou me referindo. Daí que vem a fé, de você dar conteúdo para a sua alma. Então, eu quero te dizer uma frase que eu li essa semana, do Charles Swindoll, que diz o seguinte: prepare-se, não se engane, o seu coração está sendo sitiado, como bandos de ladrões ao redor de uma fortaleza.
os anunciantes, os magnatas da pornografia, os magos dos meios de comunicação, procuram encontrar um ponto de entrada. Eles arremessam projéteis e deixam cair iscas sutis, procurando pontos fracos e gritando insultos, esperando conseguir entrar na sua alma. Eles querem entrar para que possam sujeitar você. Seja pregador a si mesmo, e aí você não vai ser um escravo, nem de conceitos humanos, e nem das provocações do tentador. Por isso, eu reforço essa palavra. Seja pregador de si mesmo, a si mesmo. Interprete a sua vida pela palavra, porque a fé vem da palavra. Por isso, eu não compactuo dessa imagem que está aí, que a fé vai para uma direção e a razão vai para outra. Não compactuo. Eu acho que pela razão, por isso que Deus fez a palavra. Deus podia ser sentimento. Aí sim, o sentimento não envolve. Sentimento você sente. Alguns até refletem sobre o sentimento. Na minha dissertação de mestrado, eu fiz um capítulo só sobre sentimento na música. Mas são reflexões sobre o sentimento. Mas o sentimento a gente sente. Agora, a razão, a palavra, nos leva a refletir, a pensar sobre o que praticamos e sobre o que vivemos. Então, eu não vejo separação. É lógico que nós não podemos usar somente a instrumentação da razão para entender a fé. Aí eu acho também difícil. Até porque, no meu conceito, a fé não cabe na razão. Não cabe. Não dá para explicar coisas da fé pela razão. Mas eu acho que dá para crescermos, aliás, eu tenho certeza, que dá para crescermos na fé pela razão, pela leitura da palavra de Deus, para que nós tenhamos respostas para a nossa alma. Lembra que Davi falou? Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E aí mais um link com o texto que nós vamos ler. Agora eu te convido a ler esse texto. Vamos ler? Eu vou ler para cá que está maior. Vamos lá? Ora, vamos ler juntos? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É um texto lindo. É lindo, as palavras brotam assim na nossa imaginação e fazem a gente... Até o encadeamento no português é belo. Eu imagino isso no grego. Eu não sei grego, não tenho condições de explicar essas coisas para os irmãos. Mas na nossa língua já é um texto belo. Ele compara ideias maravilhosas. Esse próprio conceito, se é que podemos chamar de conceito, mas essa definição de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Algumas traduções dizem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Voltando ainda, agora já com pensamento nesse texto, eu peço que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas, para que nós possamos voltar a esse texto em todos os momentos da nossa reflexão. A questão da interpretação, voltemos ainda a esse tema da interpretação. Tem uma proposta de interpretação de qualquer texto que você pega para ler. E a própria interpretação da vida também, até é um conceito administrativo que fala sobre essas perguntas, que são perguntas que definem
o nosso pensamento. Por exemplo, o que, quem, por quê, onde, como, quando. Né? São perguntas que a gente se faz para o norte da nossa vida. São perguntas claras. Quem não fez aqui a pergunta clássica? O que eu vim fazer nesse mundo? Quem eu sou? Não é? Para isso que eu fui estudar filosofia. Eu tinha essas questões na minha cabeça desde pequenininho. Só que a filosofia me ajudou, mas não resolveu o problema. Quem resolve o meu problema e quem eu busco na hora do meu sofrimento, na hora das minhas dúvidas, não é Heidegger, não é Nietzsche, não é nenhum desses filósofos que a gente estuda. Quem resolve é o meu Deus. É Ele que gera conteúdo para a minha alma. E quando a minha alma está abatida, eu digo, espera em Deus. Nenhum dos pensadores resolvem as minhas questões. Quem resolve é o Senhor. Então, baseado nessas 3 perguntas, o que, em que e para quê, não vou entrar no como, que seria muito interessante, mas até que eu já falei como que vem a fé, né? E nem do porquê e nem do quanto, porque vocês também sabem que a fé não tem valor, né? O valor da fé foi pago no sacrifício de Cristo Jesus. Ela nos é dada de graça. Então, você vê, se você fizer essas perguntas, sempre você vai encadear uma lógica no seu pensamento. Então, para a gente organizar esse texto que fala sobre a fé, eu gostaria de me basear no meu sermão nesses 3 pontos, que são essas 3 perguntas. O que é a fé? O próprio texto que a gente acabou de ler, ele apresenta um conceito. Eu acredito nesse conceito. Ele apresenta uma frase, ele descreve o que é a fé. Como eu falei, algumas traduções dizem que ela é o firme fundamento. Outras dizem que ela é a certeza. No entanto, mesmo que ela for ou uma certeza ou um firme fundamento, o que isso nos lembra? De uma construção. O conhecimento, ele é construído dentro de nós. Há uma vertente do conhecimento, da pedagogia, que estuda essa área, que se chama construtivismo, a construção do conhecimento. Então, baseado nesse link, a gente pode entender a fé como uma construção dentro de nós. Ela é dada à alma, como eu falei para vocês, porque ela é dada aos assuntos eternos. A fé fala de tudo para nós, e a gente pode organizar a nossa vida em torno da nossa fé. Porém, ela sempre vai estar no processo de construção. E se você não for sábio, ou não estiver aos pés do sábio construtor, que é o nosso Deus, você pode errar na medida desse alicerce. Você pode ou gastar muita energia e fazer uma sapata muito funda, ou você pode errar na dose de cimento, ou você pode errar na dose de pedra. Aqui metáforas de uma construção. Mas se você for orientado pelo sábio construtor, que é o nosso Deus, essa fé, que é um firme fundamento, se estiver baseada nele, dali você pode construir a fé e deixar que a própria palavra de Deus refine esse conhecimento e aí envolvido também com as experiências que você terá de relacionamento com Deus, você terá uma construção dessa fé. Lembrando que a fé é o fundamento. Às vezes a gente quer fazer a fé o prédio, ou a casa, ou a construção. Sabe por quê? Porque a gente quer ser reconhecido pela nossa fé. Ele é um homem de fé. Não. Vamos chegar à conclusão hoje ainda de que esse não é o propósito da fé. O propósito da fé não é que nós destaquemos.
como espelho da fé. Não. A fé é fundamento, é base. É lógico que o que vai aparecer são os conceitos da fé. No texto belíssimo de 1 Coríntios 13, diz que depois que o poeta de 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, buscou várias ações, várias construções humanas, do próprio entendimento, do falar em outros idiomas, de comparar a várias coisas, ele chegou a uma conclusão: restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E ele diz que a maior delas é o amor. Então, a fé está nos princípios básicos da nossa vida, e ela pode ser refletida, no caso, pelo amor. Então, mas se preocupe com a base da fé. Os efeitos da fé, deixa isso com o próprio Deus, e Ele vai fazer esses efeitos na sua vida. A fé é um ato de compromisso da parte do crente, ao passo de que a esperança é um ato da mente. O que eu quero dizer com isso? Lembra do texto? Volta nele aí. Olha o que ele diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Olha a diferença se eu escrever assim. Ora, a fé é a certeza naquilo que esperamos. Às vezes nós interpretamos assim, que a gente coloca a nossa fé na coisa. A gente coloca a fé nos conceitos. A gente coloca a fé até nos preconceitos. Aí é pior ainda. Então, queridos, a fé, ela é uma construção e ela é um compromisso da parte do crente. A fé, ela não é alimentada por realizações. Lembra, é fundamento, não é o prédio, não é a casa. Tanto que aquele que firma a sua casa, que é visível, na rocha, esse será tido como sábio. Então, a fé é o fundamento. O que nos importa aqui é o fundamento, e não as coisas que nós desejamos. Nós vamos falar isso com um pouco mais de detalhe agora mesmo. Mas o que eu quero definir aqui, que a fé é. O que a fé é? A fé aceita ou rejeita, a fé aceita ou rejeita sem base na razão ou na percepção. Às vezes, você tem que tomar uma decisão, você pega todos os seus conceitos e a sua sabedoria diante daquela decisão e você se sente incapaz de tomar decisão. Já se passou por essa situação? Tem alguém fazendo assim, então eu vou acreditar que sim. Porque eu já passei. Eu tenho 47 anos, desde o dia 15 de novembro. E eu tenho 40 anos de estudo. Eu entrei para a escola com 7 anos. Na minha idade, criança entrava, ainda mais na roça, né? Ia para a escola bem tarde. Hoje as crianças já estão na escola com 3 aninhos. Oh, meu pai, tem misericórdia deles. Com 3 anos, eu estava dentro de casa. Com 5 anos, eu estava correndo no quintal da minha casa. Estava correndo na rua porque não tinha problema. Então, mas isso também não vem ao caso. Mas eu tenho 40 anos de estudo e eu me dedico ao estudo até hoje. Eu me considero, e os meus amigos me consideram uma pessoa estudiosa. Então, e eu falo disso com alegria. Não vou dizer orgulho não, alegria. Falo disso com alegria, porque é uma coisa que me satisfaz, é o estudo. E eu me deparo várias vezes nessa situação. Olha que eu fiz engenharia química, depois eu fiz filosofia, depois eu fiz música, e agora eu sou ministro de adoração na casa do Senhor. A minha formação é bem abrangente,
mas os conceitos que eu estudei, às vezes não satisfazem a minha angústia de tomar decisão. O que eu quero dizer para você? É que a fé não não chancela baseada na lógica. Não tente reduzir a fé à lógica. Às vezes você vai ver, tudo indica que é para lá. Mas a alma, lembra da alma? A alma está dizendo, acho que é para cá. Aí o Espírito, lembra? Aí o Espírito diz, é para lá. Quem que vai resolver isso? É a fé. Às vezes vai ser na fé. Você vai ter que dar o passo aqui, vou chegar bem pertinho, mas não está vendo. Lembra do filme do Indiana Jones? Lembra? Que a resposta vinha da fé, e ele tinha que dar o passo sabendo que aqui a estrada ia se completar. Quando ele deu o primeiro passo, a estrada se fez na frente dele. A fé ela vem da palavra, mas ela não é só, não se resume a isso, ela é muito maior, porque o próprio Deus tem um poder que nós não conseguimos entender e colocá-lo em lógica. Então a fé não aceita e nem rejeita baseado na razão, mas a razão está ali junto dela. Deus não é isso que nós estudamos? Deus não foi, Deus não será, Deus é, Deus não tem tempo, Deus é, a fé é. Não tem fé passada, fé futura, a fé é, porque a palavra é, a fé vinda da palavra, que salta aos nossos olhos quando nós gastamos tempo e ocupamos o nosso raciocínio com a palavra de Deus, ela aparece diante de nós. Acredite nisso. O homem aceita, usa, desenvolve, desfruta dos frutos da fé. Acredite nisso. Por favor. Eu peço a você, faça a prova da palavra de Deus. Faça a prova da palavra de Deus, estude-a. Olha, a palavra de Deus ela é tão forte, que eu já tive, por muita vez na minha vida, eu falei que tive que tomar decisão e não sabia para onde correr, não é? Mas teve um momento na minha vida que eu não conseguia nem orar, de tão abalado que eu estava emocionalmente. Nem orar eu conseguia. Sabe o que eu fazia? Eu pegava a palavra de Deus e orava a palavra de Deus. Eu começava a ler em forma de oração. E tem textos que são orações de servos do Senhor, e que abrem os nossos olhos, e que alimentam o nosso espírito e a nossa alma. E aí a gente vai ter o que dizer para a alma. Sejam pregadores da fé para vocês mesmos. Usem, desfrutem da palavra de Deus. É ela que vai solidificar a nossa fé. Bom, essa é a primeira pergunta. O quê? Mas tem mais duas. A próxima é: em quê? E se adapta muito ao nosso texto. Como eu falei, a fé é o firme fundamento ou a certeza daquilo que se espera. Não é isso? Em que depositamos a nossa fé? Naquilo que esperamos ou no autor da fé? Porque olha o que diz o verso 2: pois por meio dela, por meio da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha que conceito difícil. É bonito, mas é difícil de entender, né? Como que você pode? Pela lógica, você não vai ler esse texto pela lógica. Como assim? Aquilo que se vê foi feito por algo que não se vê. Difícil, né?
A lógica não cabe aqui. Mas a gente entende, o nosso Deus, Ele não cabe em forma alguma, então é impossível de se ver. Impossível. É nele que nós devemos fundamentar a nossa fé. A fé não é em coisas, olha, nem coisa boa e nem ruim. Às vezes a gente quer colocar a fé em coisa boa. Por exemplo, eu vou colocar a minha fé que eu vou passar nesse concurso. Você está colocando a sua fé ali, eu vou passar, e repete isso para você toda vez. Você acredita nisso até o dia que você recebe o resultado que você foi reprovado. Acabou. Passou a fé. Passou, você foi reprovado. Ora, mas eu repeti isso para mim. A fé na coisa. A fé num conceito. Outra coisa, se você estudar, você vai passar. Olha, eu digo que isso não é verdade. E olha que eu estudei. Teve um concurso que eu fiz, onde eu aprendi a me alegrar com os que se alegram. Foi duro esse aprendizado. Eu fiz um concurso onde o meu melhor amigo fez comigo a prova. Tinha uma vaga. Ele passou e eu não passei. E eu tive que me alegrar com ele. E ele me ligou. Oi! Você viu o resultado? Eu tive que bom que você passou, Celso, que bom que você conseguiu essa vaga. Não é quem estuda, passa. Às vezes não é aquilo o seu destino. Às vezes não é aquilo que Deus quer para você. Volto, a fé é fundamento, e ela tem que estar alicerçada a um fundamento, e não em coisas ou conceitos, sejam eles bons ou ruins. É bom que você passe em concurso, é bom que você tenha um bom emprego, é bom que você seja curado da sua enfermidade. Mas às vezes você não será curado da sua enfermidade. Saiba disso. Pastor Mauro Moreira emitiu a célebre frase que ficou cravada na minha mente, e quem a ouviu aqui vai se lembrar dela. Ele morreu de um câncer muito cruel, onde ele sentiu muitas dores, mas ele disse essa simples palavra: se eu for curado, vocês verão a glória de Deus nisso. Se eu não for curado, eu verei a glória de Deus, face a face. Se eu for curado, vocês verão a glória de Deus na minha vida. E se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. E ele está lá, desfrutando das delícias dos céus, enquanto nós aqui morremos de saudade dele. Mas ele colocou a sua fé em Deus e não na sua cura. A fé não está em coisas. A fé não está em desejos nem em vontades. Às vezes a gente coloca a nossa vontade como o centro da fé. O mesmo exemplo cabe aqui: eu vou ser curado. Ainda tem gente que fala em nome de Jesus. Eu não estou desacreditando de você. Aliás, tem enfermidades que você só vai ser curado em nome de Jesus mesmo. E você, não estou desmotivando você a crer no nome de Jesus. Mas eu tenho formulado diferente essa frase na minha vida. Eu vou ser curado se Jesus quiser. Entendeu a diferença? E aí sim, vai ser em nome dele. Mas eu não posso declarar isso baseado só na minha fé, porque a minha fé não está baseada na minha cura, a minha fé está baseada no meu Jesus, que é autor e consumador da minha fé. Olha que lindo. A fé não está em coisas, a fé está em Deus. Em Deus pelo que Ele é. E aí sim,
mais uma vez, a pregação para você. Quem é Deus? Só tem uma forma de você saber: lendo a sua palavra. Se você quiser alimentar a sua fé com a pregação do nosso pastor e dos nossos pastores aqui da igreja, você vai até crescer nessa fé. Mas você vai crescer muito mais se você chegar lá na segunda-feira, abrir a sua Bíblia, na terça-feira, abrir a sua Bíblia, na quarta-feira, abrir a sua Bíblia. Você vai conhecer mais de Deus, e a sua fé vai solidificar, porque a sua fé está na palavra. Então, a fé em Deus pelo que Ele é. Deus é bondade, Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, vamos conhecer o nosso Deus em todo o seu caráter. Deus é santo, Deus é digno. Conheça Deus. A fé é em Deus pelo que Ele fez. Também, você pode lembrar, trazer à memória, não é isso que o profeta falava? É você pregar para você mesmo. Traga à memória os atos de Deus na sua vida. Isso não quer dizer que Deus vai repeti-los, mas isso vai te fortalecer. Eu fui curado da primeira enfermidade, agora eu vou ser curado da segunda também. Pode ser que sim, pode ser que não. A sua fé não está na cura, a sua fé está no Deus que te curou da primeira e que pode não te curar da segunda. A fé no local certo, na pessoa certa, no que Deus fez. E aqui, lembra que eu falei da interpretação? Eu quero dar uma pitada da minha interpretação. Por que eu não vou dizer que a fé é no Deus que faz? Olha que eu coloco ali, em Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. E aqui é uma interpretação minha, que eu uso para mim, que eu quero compartilhar com vocês, com muita sinceridade e com muita dependência na presença de Deus. Quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, o último verso, veja o que está escrito lá. Enquanto isso, eu vou ter tempo para procurar aqui também. Capítulo 11 de Hebreus. Cadê Hebreus? Está aqui. 11, o último verso. Vamos pegar o penúltimo e o último. O capítulo 11 de Hebreus segue uma descrição de grandes homens que foram reconhecidos como grandes pela fé no Deus grande. E os últimos versículos, o versículo 39 diz assim: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Então, isso cala dentro de mim como um livramento para eu não dizer que a minha fé é baseada num Deus que faz. Eu acredito que Ele faz, eu acredito que Ele pode fazer, mas eu acredito também que Ele não pode fazer. Então eu prefiro orientar um conceito caro para mim, em que eu devo firmar minha fé pelo que Deus é, pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. E a fé no que Ele fará, vocês têm descrição na palavra dEle e que é poderoso. No que Ele faz, eu tenho medo, por causa desse versículo. Com toda sinceridade eu abro essa grande dúvida do meu ser. Eu prefiro acreditar num Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. É nisso que eu firmo a minha fé, nesse Deus. Se Ele vai fazer agora, até porque também, lembra do próprio conceito de fé? Firme fundamento
das coisas que se esperam. Que se esperam. Abraão, Moisés, Abel, que são os que, Enoque, que são citados nesse texto, eles estão vivendo o tempo de Deus agora. O Deus que faz. O momento, o presente. O presente eu até aceito como conceito da minha fé, mas não o presente que eu almejo, não as coisas que eu quero que Deus faça. Então Deus está, eu prefiro firmar minha fé em Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. O que está acontecendo nesse momento, eu estou esperando. Cair aí, no que eu espero, mas a minha fé não está naquilo que eu espero, mas no Deus onde eu deposito a minha fé. E aí a última pergunta, para a gente encerrar, para a gente não ficar com sono. Para quê? Para sermos aprovados. A fé serve para isso. Olha o texto, volta lá. Volta lá no texto. Pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Esse receber bom testemunho é dizer que eles foram aprovados por Deus. Eles receberam um parabéns. Vocês foram aprovados. Então a fé serve para isso. Para nós sermos aprovados diante de Deus. Nós vamos ter esse conceito diante de Deus. E saiba, difícil de afirmar isso, eu tenho até medo, mas eu não vejo em nenhum texto da Bíblia, e eu posso estar enganado aqui, alguém medindo a fé do outro. Mas eu vejo o próprio Deus fazendo isso, em algumas vezes. Lembra que ao afundar nas águas, Pedro começou, Senhor, estou perecendo. O que ele disse? Homem de pouca fé. Eu não vejo nenhuma referência de outra pessoa julgando a fé de ninguém. Mas eu vejo o próprio Cristo falando algumas coisas. Então ali Pedro estava sendo testado, provado, avaliado. E Jesus dá a nota de Pedro lá. Homem de pouca fé. E vários outros exemplos também nós vemos. E isso não nos faz desmerecer Pedro, muito pelo contrário. Me faz ver a humanidade de Pedro e o amor que Jesus tinha por aquele ser humano tosco, né? Difícil de se lidar, mas que é também autor de pérolas da palavra do Senhor. E Deus o usou tão poderosamente. Então a fé serve para sermos aprovados. A fé serve para conhecermos a verdade. Lembra que eu falei que aliás, eu falei sobre a razão, mas vou falar agora, que uma das buscas da razão é a verdade. A verdade na lógica, ela é aceita pelo estudo das premissas. Você vai ler uma premissa, vai ler outra, e aí depois forma a verdade, o conceito correto. Se você for em busca dessa verdade, a lógica vai te satisfazer várias vezes. Mas a fé, ela te chama para uma outra verdade, que não é um conceito. A verdade para a lógica é um conceito. A verdade para a fé é uma pessoa. É Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade. Então a fé te leva à verdade, a reconhecer a verdade na pessoa de Jesus Cristo. E a carta aos Hebreus aponta todo momento para Jesus. Você vai ter, e olha que logo no versículo 2, né, que ele viu, o Filho é o esplendor da glória. Lindo esse texto. Ela aponta o tempo
todo para Jesus, ela aponta o tempo todo para a verdade. A fé nos aponta para a verdade, que não é a verdade conceito, não é a verdade lógica. Poderia dar até uns exemplos para vocês, mas não vou me perder nisso aqui agora, não vou dar aula de lógica. O que eu quero passar para vocês é essa informação que vocês já sabem, quero lembrá-los, que a fé nos leva para a verdade, que é uma pessoa e não uma palavra, não um conceito, não uma lógica. A fé nos chama para pensarmos nas coisas eternas, e ela nos leva assim para conceitos assim, que apontam diretamente para a eternidade. Vou ler para vocês um excerto de um comentador chamado Champlin, sobre a questão da fé e da verdade. A alma, a verdade superior por imitação, e o reconhecimento dessa verdade recebe o nome de fé. Quando um homem se entrega às realidades espirituais, particularmente a Cristo, que é a grande concretização da verdade, então está exercendo a fé. Esse exercício se alicerça sobre o conhecimento e sobre a apropriação da alma quanto à importância dessas realidades espirituais. Consiste em prestarmos lealdade ao mundo eterno, em que o indivíduo passa a viver segundo a dimensões eternas. Os seus conceitos de pressa, de tempo, de urgência, vão ser totalmente liquidificados quando você exerce a sua fé. Lembra que eu falei que você vai ter conhecimento, vai ter o aparelho de dúvida na sua frente, como a própria caveira de Shakespeare, e que pergunta, né? O que? Olha ali para aquela caveira e faz a questão. Ser ou não ser? Ele estava ali com o conceito da sua vida na frente dele, questionando-se. Quando você tem a sua fé ali, o conceito da sua dúvida na sua frente, e você responde com os conceitos da eternidade, então as suas palavras vão ser diferentes. Os seus conceitos de urgência, de tempo, de dor, de sofrimento, vão ser outros, porque eles vão estar baseados na sua fé. A fé promove libertação, e Gálatas 5:6, já estou terminando, ele nos convoca a essa libertação. Olha que lindo, porque em Cristo Jesus, olha os conceitos, olha os conceitos sendo liquidificados. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé, que atua pelo amor. Mais uma vez, a fé, desmistificando. O próprio texto de Hebreus, ele tem lembra que eu falei do Criador, Deus sendo o Criador de todas as coisas, e falei que nós somos imitadores e fazemos simulacros da criação? Na carta aos Hebreus, tem um texto que fala justamente sobre isso, que todos os ensinos do Velho Testamento, a aliança antiga, os conceitos mesmo, que foram ali colocados para nós, em relação a Jesus Cristo, não passam de sombras, de simulacros, que nos podem até causar motivação para o conhecimento, mas não é o conhecimento em si. O conhecimento em si é Jesus.
Então, a libertação vem através de Jesus, não é da prática. Lembra que você não precisa exibir fé para ninguém. Não exibir fé para ninguém. Você precisa de colocar a sua fé em Jesus Cristo. É Ele, não é circuncisão e nem incircuncisão. Como exemplo aqui nesse texto, de conceitos, de prática religiosa, de religiosidade. A fé não é medida na religiosidade. Ela não está na religiosidade. Ela está em Jesus Cristo. E a fé, meus irmãos, ela é para a nossa santificação. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero dizer para vocês que a fé é o contrário do pecado. A fé é o contrário do pecado. A fé, ela nos santifica. O pecado é exatamente o oposto da fé. Ele é a perda do conhecimento em Cristo, de modo que começamos a almejar outras coisas para satisfazer os desejos do nosso coração, e não o próprio Cristo. A fé é para a nossa santificação, porque a mesma fé que nos justifica, e é linda essa palavra, nós gostamos muito dela. Eu sou justificado em Jesus Cristo. Mas a mesma fé que justifica é a fé que santifica. Lembra? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a fé elimina o pecado da nossa vida. A fé nos faz vencer o pecado. Ela nos santifica. Então, desfrute da fé, para que você seja encontrado como aprovado diante de Deus, para que você tenha bom testemunho. E eu concluo com a seguinte expressão: os que têm fé descansam no Senhor. Essa é a maravilha da fé. Os que têm fé descansam no Senhor. Porque as tensões que o conhecimento nos dá, de sabermos lidar com a sua instrumentalidade, a fé não gera. A fé não gera essa tensão. A fé nos faz descansar. E Hebreus, como nós estamos lendo muito Hebreus nessa noite, Hebreus 4, de 5 a 7 diz assim: a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. É porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e a Ele clama: Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Isso é a fé no que Deus fará. Concentre a sua fé em Deus. E aí, as circunstâncias serão só detalhes. Por isso eu peço a você que fique em pé agora e cante comigo: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.